estamos chegando mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Estamos voltando ao nosso formato antigo, né? Depois aí de alguns testes aqui no nosso estúdio, nosso formato antigo aqui com as nossas poltronas confortáveis. Espero que você sinta bem e aproveite bem esse programa, que é um programa com muita informação. Nessa sessão de entrevistas, né, vamos falar aí mais uma vez sobre as eleições 2024 e sempre nosso programa com apoio da 5bits. Acesse aí www.5bits.com.br, nossos parceiros há mais de 10 anos e com muita excelência no trabalho que faz. Se você precisa do seu site, e-commerce e rede social, acesse a 5bits, tá aí o endereço para você. E nosso programa, né, sempre aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, TV a cabo. Estamos também nas nossas redes sociais, no YouTube, no nosso site e também no nosso aplicativo. Se você não tem, baixe o nosso aplicativo, é só ir lá na Play Store que você vai poder assistir a nossa TV Sete Lagoas 24 horas aí pelo seu celular ou pelo seu smartphone. Olha, nesta sessão de entrevistas aqui, a gente tem falado, né, com os protagonistas desta eleição 2024. E hoje chegou a vez do Caio Dutra, nosso médico amigo aqui de Sete Lagoas, que também se postula como pré-candidato, e a gente vai ouvi-lo hoje, né, para conhecer um pouco mais, né, sobre o Caio, ele que foi vereador por um bom tempo na Câmara de Sete Lagoas e atua, né, firmemente aí junto à administração na área de saúde também, ajudando a administração atual. Caio, seja bem-vindo, prazer te receber de volta. Primeiramente, Santiago, é uma satisfação estar aqui novamente nessa poltrona confortável, igual você disse, né? E falando para o nosso povo maravilhoso aqui de Sete Lagoas, é mais ainda confortável. Ah, que bom. Ô Caio, você tem uma boa experiência política, né? Eu lembro muito de você na Câmara de Vereadores. Faz um relato para a gente, assim, como é que foi a sua participação política? Foi ótima, é uma coisa que a gente recorda com muita satisfação. Foi uma época de política sadia, foram 2 mandatos, e o que eu acho que é mais frutífero daquilo tudo é que nós, vereadores, a gente estudava muitas matérias antes de ir no pleito, né, para votação e no plenário, e isso era uma coisa interessante, que a gente até, entre aspas, né, discutia as ideias, confrontavam alguns interesses lá, sempre buscando o bem do coletivo, mas sempre colocando assim a lei bem usada, não deixando subinterpretações e sempre até mesmo batendo um com o outro de frente. Mas nunca teve a inimizade capital, o desrespeito, tá certo? E isso levou muito a cidade a desenvolver do aspecto legislativo, e a gente pode apontar inúmeros projetos que a gente fez naquela época. Da minha parte mesmo, era 2004, 2005, eu já fazia um anteprojeto da estação de transbordo, que depois de 8 anos virou realidade, né? O dia da raça negra também é da minha autoria, a abolição do quadro de giz, que aquela época tinha, também é da minha autoria, o combate ao bullying escolar é da minha autoria, o combate à obesidade infantil também era da minha autoria, o compromisso social das votações nossas sempre teve primazia e não interesses individuais e de nenhuma negociata. Foi muito bom a época que eu estava como vereador aqui à Câmara, a saudade enorme daqueles pares. Alguns já até se foram, sim. O saudoso Luiz Carlos mesmo, que tinha um profundo respeito um pelo outro, e olha que a gente sempre degladiava no plenário, mas o respeito da pessoa, o carinho ao ser humano sempre foi em primeiro lugar. Milton Saraiva, nossa, era gente boa demais. Era assim, a gente ficava rindo, brincando, né? Gil Marantão. O Gil Marantão chamava ele de xerife. Era o doutor sem graduação, que ele tinha uma sabedoria, uma ponderação digna de um doutor. Na verdade, assim, eu acho que as coisas vão mudando, né? A forma até de atuar vai mudando, vem a tecnologia, né? Mas assim, uma coisa que eu percebia que existia muito na sua época era que vocês realmente discutiam muitos projetos, né? Se debatiam muito em cima de todas as votações. Você acha que isso é diferente de hoje?
Eu acho que sim, acho que talvez pela escolaridade fez essa diferença naquela época, né? Apesar de eu apontar gente que não tinha graduações, mas que discutia com a mesma capacidade, a mesma dedicação, né? Mas assim, é difícil falar, né? Porque hoje eu estou um pouco afastado do legislativo, apesar de ter amigos lá e amigas, eu digo assim que eu não sou assíduo frequentador da Câmara Municipal, né? Mas eu acho que temos uma banda, né, entre aspas, né, chamada de oposição, que fala, mas muito pouco se propõe de soluções para os problemas. E eu acho que a política, a democracia é o ato sim de divergir, é o ato sim de fazer oposição, mas tem que ter ideias construtivas. Criticar, mas acrescentar, trazer soluções. Eu me lembro que eu sempre ia na Câmara e eu via que você entrava firme nos projetos, né? Você sempre questionava, e muito, né? Isso é uma característica sua? Sim, a minha personalidade, né, é muito incisiva, né? Eu sou muito direto, sou muito franco. Eu acho que a população carece dessa franqueza porque ela não pode ser movida por desinformação. Ela tem que ser movida por informações e alguém que realmente busque construir algo sólido para eles, tá certo? O tapinha nas costas, um sorrisinho só no rosto não adianta, né? Tem que dar solução e qualidade de solução para a cidade. Caio, a sua atuação principal é na área de saúde, né? Todo mundo sabe disso. O que você vê de experiência sua, né? De contribuição que você tem dado na cidade de mais importante? Porque você é um médico atuante, né? E está também sempre ligado à administração. Quais que são, porque você falou né, quando você era vereador, mas agora também na área de saúde. Na área de saúde, a saúde eu falo que a medicina em si, né, é uma capilaridade dos problemas da sociedade. Apesar que você não encarou, por exemplo, ser secretário de saúde, né? Não é o meu forte isso aí. Eu acho que este não é a presença necessária para a minha pessoa, não. Acho que tem outras pessoas com capacidade para isso e isso não seria este momento. Apesar que eu já ter sido secretário de saúde já por 2 vezes aqui em Sete Lagoas, né? Mas já tem mais tempo. Tem mais tempo. Eu falo pela parceria sua, né, com esse governo, né? Sim, mas é claro que a gente pode falar que a gente é parceiro, mas hora nenhuma a gente quer trocas, tá certo? De nomeação, de ocupação de cargo público. Tá? A medicina, igual eu estava falando com você, Santiago, é uma capilaridade, né? Tudo reflete na medicina. A assistência social reflete a medicina, o transporte, as vias públicas, os buracos nas ruas transferem na medicina, tá certo? A educação transfere para a medicina. Posso falar o que mais? Sujo. Não, o desenvolvimento, a cultura, o esporte reflete na medicina. Então, essa medicina é muito capilar, tá certo, desses problemas da sociedade. Então isso me traz muito de perto a vivência dos problemas das pessoas e a diversidade, né, de pacientes que atendo, desde a classe A até a classe C, D, né, mostra também a necessidade, que eu converso com o paciente, olha, o que você faz, você trabalha em quê, mora em quê? Então isso é importante, que vira e mexe a gente está captando alguma coisa que a população precisa de ter alguém com aqueles olhos para eles ali. Porque o interesse de uma sociedade do Mangabeiras é diferente do interesse de uma sociedade que mora no Dona Silvia, tá certo? As necessidades de um é diferente de outro. Então essa diversidade que o político tem que captar perante a sociedade, ela tem que ser transferida em ações diferentes para cada setor. Isso é muito importante. A medicina também me levou para a medicina legal, né? Que junto da atuação, junto à Polícia Civil, onde eu faço com primazia, com muita responsabilidade, né? Que a medicina legal, infelizmente, é um momento horrível de se precisar, mas tem alguém que tem que fazer. É alguém que tem que liberar um corpo de um ente falecido naquele momento mais frágil da família. Difícil, né? É difícil, a gente tem que entender isso, né? Então assim, a gente está ali muitas vezes para dar o conforto, né? Falar assim, olha, não, deixa eu entrar ali, doutor, para assistir. De maneira alguma, você tem que lembrar do seu parente, era em outros momentos felizes, alegres, não é nesse momento de tristeza, tá certo? E eu não quero que você tenha essa recordação, não precisa de você fazer isso. Não faça isso para você. Ele também não queria que você entrasse lá, tá certo? Então isso é importante, ter essa conversa, esse diálogo, transferir essa, assim, vamos dizer, essa solidariedade,
neste momento para a família, isso é muito importante. E a medicina também foi o meu impulso financeiro, né, onde eu empreendo 100% em Sete Lagoas, né, então assim, eu mexo com construção civil, mexo com fazenda também, e isso me leva muito próximo à população, né? Me mostra um servente pedreiro, um pedreiro, um eletricista, um encanador, um bombeiro, tá certo? E isso eu procuro conversar com eles e ver a necessidade também dessas pessoas e o que me pode assim, propiciar de ajudar, eu tento ajudar, dentro da área da medicina como na área também pessoal. Outra coisa que eu acho interessantíssimo na medicina é do âmbito que você está perto da população para servir, né? E eu tenho essa, assim, uma marca registrada. O Caio é o médico cirurgião do SUS. Eu tenho mais de 30 mil pessoas operadas em Sete Lagoas pelo SUS. Isso me envaidece, isso me honra, poder servir ao irmão. Isso foi o princípio da minha medicina, tá certo? E eu tenho orgulho de fazer isso para o meu próximo. Hoje você atua basicamente em que na cidade? Não, como médico? Sou médico legista, sou diretor técnico do Hospital Nossa Senhora das Graças, já tem 2 anos. A gente fez várias mudanças lá e graças a Deus foram mudanças que deram certo e estamos melhorando cada vez mais o hospital. Um hospital que Sete Lagoas região precisa de alta complexidade na área de nefrologia, cardiologia, oncologia e a maternidade de alto risco e a maternidade normal. Então, assim, é um hospital de excelência. Nós atendemos no último ano lá 18.500 pessoas. As pessoas não imaginam a imensidão dessa passar por ali, né? Mas foi isso que a gente atendeu e cada vez nós estamos melhorando lá mais e mais para a população. E ter capacidade de gestão é muito importante, né? Isso acho que eu hoje estou com 54 anos de idade, estou com 31 anos de medicina, formei com 23 anos de idade, muito novo, né? E logo de novo eu já vim para Sete Lagoas e me dediquei principalmente para essa área pública, igual eu falei com você, e isso foi me trazendo maturidades, e hoje eu me considero uma pessoa capacitada, uma pessoa com bases de gestão, de administração e que principalmente sabe ouvir a necessidade da população. Você tocou sobre o hospital, eu vi que vocês estão com uma nova diretoria bastante atuante, né? Até com reformulação de quase que andar inteiro, né? Realmente é algo promissor para a cidade por um momento, né, que a gente aguarda o hospital, né, regional. Queria que você falasse sobre isso também, né? Porque adorei essa sua puxada. Isso aí, eu estava esperando você fazer isso aqui porque é essencial, né? O pessoal hoje usa o hospital regional, né, para politicagem. Isso é uma coisa que não deveria fazer, né? Porque o hospital regional é um hospital do estado, tá certo? Onde a administração pode ser dada e conferida ao município, como pode ser até de fora, tá? Então, assim, é muito bom informar a população e não desinformar neste ansejo galopante, sim. Tá certo? Do hospital regional. Vida, né? Sim, claro. Primazia de qualquer situação é a vida, não tem dúvida disso. Mas nós temos que saber o seguinte: o Hospital Nossa Senhora das Graças de alta complexidade, ele também precisa sobreviver, sim. Por causa da essência do que ele complementa na saúde pública, tá certo? E não vai ser o regional que vai tirar essa essência, tá certo? Isso é uma coisa que tem que saber separar e saber cativar e cultivar lá como instituição parceira. A segunda coisa que eu vejo também desse aspecto aí é que o hospital regional ele tem que ser um compartilhamento de custeio, né? A gente viu recentemente uma matéria do hospital regional recentemente inaugurado em Uberaba, né, que o custo dele 6,5 milhões está ficando mais de 4 às custas da prefeitura local. E olha que lá é um hospital de 151 leitos, aqui a previsão é um hospital de 240 leitos. Tá? Eu acho que a transposição do hospital municipal para o regional seria uma coisa óbvia, sim, com certeza, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber, tá certo, de que o financiamento ele tem que existir, né? Não pode chegar e cair na conta da prefeitura de Sete Lagoas em
desmerecimento da obrigação do Estado e da União também arcar com isso. E é claro, também as cidades da região também têm que participar. Agora, a gente pode considerar que o hospital regional é basicamente uma novela, né? Desde a época que ele se iniciou, né? Eu lembro na época de Maroca, que era prefeito, né? Até hoje são vários anos. Você acha que dentro de uma previsão otimista, quando que ele fica pronto e quando que ele passa a funcionar? Ninguém é melhor do que você para falar isso. Na verdade, com o dinheiro que a Vale, né, destinou para a finalização e que está em caixa, creio eu, se tiver boa vontade do Estado, no máximo com 2 anos, tá certo? Ele estaria pronto e já equipado para funcionar e para atender Sete Lagoas e região. Mas a política é um negócio complicado, principalmente a nível de Estado, né? Nós temos hoje um deputado estadual, né? O Douglas Melo é um deputado atuante, tá certo? Nós não podemos deixar de reconhecer ele como deputado e temos que cobrar, né, dioturnamente dele ações para que se concretize o mais rápido possível, mas que não seja trampolim de uma negociação política, porque a população não quer trocar política com saúde. Isso eu vejo dia a dia na conversa minha com os pacientes. Com certeza. Então, gente, olha, a previsão mínima do Caio é 2 anos, né? É com equipação. 2 anos, né? Então, na verdade, assim, tem muita coisa para ser feita, muito acabamento para ser feito, né? Tem que reestruturar tudo, né? E aí depois, né, a confecção de um plano, né, de, como você diz, né, para que ele não caia só nas costas de um ou de outro, porque na verdade eu acho que ele também não vai ser um hospital que vai atender somente as cidades próximas aqui. Eu acredito que até próximo a Unai deve vir gente para ser atendido aqui, né, Caio? Porque é regional, mas ele... né? Isso aí vai ter SUS, vamos explicar na linguagem fácil da população entender. Não, na verdade a região Sete Lagoas, os outros 30 e poucos, 4 municípios, né? Ao todo são 35. Essa é a macro região, tá certo? Seria referência, vamos dizer assim. Agora, leito SUS, isso o Estado, tá, né? Pode buscar onde existir vaga, onde tiver no Estado. Aí não precisa ser só o Unai, pode chegar lá em Frutal, dividindo com São Paulo, né? Tá certo? Pode pegar lá também alguém do Vale de Jequitinhonha, tá certo? Alguém lá embaixo do Barbacena, o Bar. Então, assim, isso não tem nada a ver, tá? Então, assim, a região nossa é que vai ser a gestora disso aí. Mas eu acho que vai dar certo, sim. Mas o mais importante é ter gente capacitado para saber discutir saúde, para fazer uma boa gestão do hospital regional. Sim. Outra coisa que é muito importante nesse sentido a gente falar, né? Nós estamos falando aqui também de preparação para as eleições de 2024, né, Caio? Aquela questão dos deputados, né? Você citou aí a importância do deputado Douglas Melo e a falta que nós temos de um deputado federal, né? Você tem visto isso também, eu tenho falado aqui no programa que esta é uma eleição atípica, né? Porque é uma eleição que você faz ela agora já pensando daqui a 2 anos, né? Porque nós temos que pensar na próxima eleição de corrigir esse problema nosso de não termos um deputado federal. Você também vê assim? Claro, né? E vejo mais, o que eu não vejo é o aceite de cada hora estar num galho. Ou é legislativo ou é executivo, né? Então, se a pessoa caminhar do executivo para um legislativo mais alto, tudo bem. Agora, a pessoa que é do legislativo passar para o executivo, se não for de uma esfera menor, uma singular, ou seja, do município para município, ou seja, de vereador municipal para prefeito ou vice-prefeito, fora isso, de estado para prefeito ou vice-prefeito, é estranho. E nós tivemos, né, uma infelicidade muito grande, né, do deputado federal Márcio Reinaldo sair de Brasília e vir aqui como prefeito, né, e não deu certo no executivo, tá certo? Eu confesso, eu votei nele, mas infelizmente não deu certo, certo? Mas assim, foi um excelente deputado federal. É claro que qualquer político eleito em 1º de janeiro de 2025 terá que ter o deputado estadual do lado dele e fazer campanha por um futuro deputado federal de Sete Lagoas. Sim. Isso é essencial, não tem dúvida nenhuma disso, porque Sete Lagoas padece, né, por essa ausência de deputado. E você falando isso, a gente já pode, né, subentender que você já pensa numa união, né,
para que a gente continue mantendo o deputado estadual Douglas, né? E já pense, né, numa coligação, numa união para as eleições, né, que vai dar 2026, se não me engano, né? Isso. É por aí, né, cara? Claro, claro. Sete Lagoas tem que partir dessa ideia mesmo, sabe, Santiago? Partir de união e não de segregação, subtração ou divisão. Sete Lagoas tem que somar, se possível chegar a multiplicar. Isso que deve ser o ansejo de um político para com o compromisso social e também eleitoral, junto a um deputado estadual e um deputado federal. Certo. A gente está avaliando aqui também a questão dos prováveis candidatos, né? E o Caio Dutra se colocou como pré-candidato também a prefeito. Só que aí, Caio, a questão que eu gostaria que você explicasse também, porque eu me lembro que você foi um dos grandes apoiadores desse atual governo, né? Você esteve lá, né, no núcleo e várias reuniões importantes para que acontecesse o que aconteceu. Eu acho que o seu apoio foi muito importante. Agora, a gente aí numa dúvida muito grande com relação ao nome do próprio prefeito ser candidato ou não, né? E aí você se coloca também como pré-candidato. O que está certo, o que está errado nisso, né? Porque eu acho que todo mundo tem direito de colocar seu nome, né? Mas vocês estão num grupo, né? E como que a gente explica isso para o nosso eleitor, né, sabendo que o Duílio também está falando que é pré-candidato? Sim, nós estamos neste partido. Eu acredito que você não é contra o grupo. De maneira alguma, eu sou afim do grupo, afinado com o grupo, tá certo? Estou no grupo, na decisão do grupo. O que é importante decidir é que Duílio tem que olhar lá em Brasília, né, a sua campanha eleitoral como candidato possível, se ela pode ser questionada pela oposição, né? E uma coisa que o Duílio tem falado muito dentro do grupo é o seguinte: ele preocupa muito com a cidade, ele zela pela situação passada que a cidade teve, daquele subjúdice, né? Naquela época que caçaram a chapa do Leone, tá certo? E ele, graças a Deus, conseguiu reverter nisso no Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? E assumiu, e de lá então vem para cá. Ele ficou com medo, né, da oposição começar a questionar e isso trazer um atraso no processo político de Sete Lagoas. Então o Duílio é um cara que é grupo, é um cara humilde e é um cara que pensa na cidade. Então ele está olhando isso com muito carinho, com muita responsabilidade, junto ao jurídico dele lá de Brasília mesmo, que inclusive essa semana está indo para lá, né, exatamente para não colocar a cidade em risco de um subjúdice novamente. Isso é muito bom, isso é muito importante. Então, neste paralelo, eu como membro deste grupo, eu me lancei pré-candidato, né, porque eu acho que a hora chegou, a obrigação bateu na minha porta. Eu sou médico, tenho 54 anos, tenho um filho só, de 24 anos, criado, formado, tá? A cidade me deu muito, eu nasci aqui, eu amo a cidade me deu muito atrás da minha profissão, do meu trabalho. Volto a falar que eu empreendo aqui, valorizo o comércio local daqui, valorizo a mão de obra daqui, tá certo? Então assim, eu acho que está na minha hora de contribuir para Sete Lagoas. Então essa pré-candidatura está colocando o nome à prova aí e para avaliação da sociedade, né? Porque não adianta a gente querer, a gente tem que perguntar à sociedade: vocês aceitam? Vocês aprovam? Se aprovar, estarei sim lá colocando meu nome nas fileiras aí das urnas eletrônicas aí. Tá, mas como é que se explica a questão de você e o Duílio? No caso, você coloca o seu nome, porém, na condição que se ele não venha candidato, ou como é que é isso? Você não vai bater chapa com ele? A princípio é uma consequência, eu sou um grupo, né? Isso é uma consequência de uma afinidade e a gente vir caminhando paralelo e uma hora vai ter que ter uma definição. Então, na verdade, qualquer pessoa que venha do grupo a colocar o nome, como você está fazendo, é uma coisa natural. Claro, né? Claro, não tem dúvida nenhuma. Você sabe disso, né, Santiago? Né? A população mais leiga politicamente não sabe, mas uma das coisas que a gente faz de filtragem desses nomes,
tá certo? As pesquisas eleitorais, né? E essas pesquisas, apesar de não serem registradas, estão sendo feitas aí no dia a dia e mostram as tendências, né, que a população almeja em apoiar, né? Então, assim, todos do grupo somos iguais, todos os grupos temos o mesmo direito de pleitear isso, mas a vontade popular é que está sendo medida essa temperatura através dessas pesquisas extraoficiais. Então, na verdade, aquilo que o Duílio falou na entrevista aqui está acontecendo, né? Que são vários nomes do grupo, né, que poderiam ocupar a prefeitura, né, como o prefeito, e no caso agora é uma questão aí de os nomes que vão ser surgidos, né, vão colocar do próprio grupo, né, para que caso o Duílio não venha a ser candidato, que acho que lá na convenção vocês vão decidir, né, Caio? Exatamente. A convenção vem aí também, né? Com relação ao nome do Duílio, você acha que, sendo possível, você é a favor que ele venha? Ou você acha que é melhor ele descansar e vir para a federal? Se ele for, né, se ele for possível ele vir, né, não tem dúvida nenhuma, acho que a gestão dele está dando certo, tem algumas coisas para melhorar, tem sim, não tem dúvida. Primeiro que já é 5 anos quase de governo, tá certo? Então é claro que tem críticas, tem pontuações para serem corrigidas, mas nem tudo, né, o prefeito consegue fazer de uma maneira sistemática e da mesma hora. A gente sabe que a máquina pública é engessada por várias leis e normas, tá certo? Mas não tem dúvida nenhuma que até mesmo a aprovação do dia a dia que a gente conversa com a população é notória a respeito do nome dele. Agora, houve também, né, um esforço muito grande para a montagem de um grupo, né? Parece que são 8 partidos que ele falou que vocês conseguiram montar. Você tem um problema aí, parece que definiu o partido seu, né? Você ainda não... Na verdade, aquele negócio de meia-noite, 11 horas, acabou caindo dupla filiação, né? No MDB, PSB. Com certeza... Qual que você estava antes? Não, eu estava no MDB, depois passou para o PL, depois passou para o PSB e depois voltou para o MDB, ou seja, deu dupla filiação. Nessa dupla filiação, o juiz eleitoral, eu já manifestei, é claro, por e-mail, né? Há tempo, certinho, qual que é a minha ratificação, tá certo, eleitoral, e estou esperando só peticionar oficialmente e resolver isso junto ao judiciário. Mas é uma coisa bem tranquila de ser feita, é uma coisa que está dentro do tempo, tá certo? E nós vamos fazer no tempo hábil e, é claro, dependendo do que é melhor para mim. No caso, você oficializando, você ficaria no MDB? MDB ou PSB. Isso aí fica como surpresa. Ah, tá. Então aí é uma novidade que vai aparecer aí para frente, né, gente? Não vou questionar sobre isso. A eleição ela vem caminhando naturalmente, né? E na sua avaliação, quantos candidatos você acha que a gente vai ter? Acredito eu que vão ter 3, 4 chapas, né? Vice-prefeito e prefeito, né? E isso é normal dentro de um processo eleitoral democrático, bem eclético e que tenha realmente as distorções partidárias e de afinidade mesmo também. Então isso é normal para um porto de Sete Lagoas. Sete Lagoas já está com 175 mil eleitores, né? Na próxima eleição vão ter segundo turno. Nós temos os nomes aí praticamente, como você disse, né? Não vou colocar os nomes do grupo seus, né? Nós temos aí uma candidatura que vem, no caso do Partido Novo, né? São 3 nomes, né, que vão decidir um desses. Temos, parece que a Carol, né, que já tem Partido Avante, meio que definido. E temos o Júnior Souza, né, que também já vem com o nome também há um bom tempo. E nós entrevistamos aqui também o Ramsés, né, que é do Partido dos Trabalhadores. Desses aí, né, a gente não falou, né, do deputado, porque o deputado ainda não definiu. Na verdade, parece que ele deu alguma opinião, mas eu o convidei aqui para o nosso programa e ele pediu para esperar mais um tempo, então acho que ele está avaliando melhor a situação. Entre esses aí, há a possibilidade de uma parceria, de forma que vocês venham construir uma candidatura? Eu me lembro que naquela época do Márcio Reinaldo, a gente teve uma união muito grande dos partidos em Sete Lagoas. Você acha que há possibilidade de algum desses se unir? Claro que sim, pelo menos da minha parte, né? Eu sou adepto, volto a falar,
a somar ou, se possível, multiplicar, tá certo? É claro que o diálogo, a troca de confiabilidade, tá certo? Vamos dizer assim, assentar e trocar, né, as divergências e convergências, isso faz parte de um processo eleitoral, né? Eu, por mim, né, jamais fecho as portas para ninguém em termos do diálogo e da somatória para o bem de Sete Lagoas. E a vaidade é que não pode tomar conta, né? Isso tá fora de questão. Isso não tem dúvida que não pode ser colocada numa mesa, né? E a população sabe muito bem disso, que quem é muito vaidoso não vai muito frente, né? Eu tive uma entrevista que eu fiz que comentou-se muito da responsabilidade, né, desta pessoa e com relação principalmente à experiência política, né, a ter passado por alguns, como você disse, né, ter passado por alguns cargos políticos, ter conhecimento em administração para poder chegar e colocar o seu nome, porque é uma cidade de quase 250 mil habitantes. Você também considera isso? Você acha que a pessoa tem que ter passado, pelo mínimo, ter sido vereador, ter sido gestor de alguma entidade ou alguma empresa para que ela possa assumir, ou está aberto para todo mundo? Santiago, o cargo majoritário em 2024 qual é? Prefeito. Prefeito. Ou seja, tem que ter mostrado com honestidade, com capacidade de gestão de administração o que foi feito. Então não tem dúvida que a capacidade administrativa ela tem que ser de notório saber para apresentar um nome para entrar na fileira de competição do cargo, porque é um cargo, igual você falou, de extrema importância. O prefeito ele tem que saber de tudo? Não, ele não tem que saber de tudo, mas ele tem que saber delegar para pessoas competentes essas responsabilidades. Ele tem que delegar um bom secretário de educação, um bom secretário de saúde, um bom secretário de assistência social, um bom secretário de desenvolvimento, de esporte, de cultura, de trânsito, de obras. Não tem dúvida disso nenhuma, né? Inclusive, eu não estou aqui e nem aceito estar para falar características ruins de outros pré-candidatos. Pelo contrário, eu que tenho que mostrar as minhas virtudes, as minhas qualidades, né? Então, você hoje, você tem um pré-candidato a prefeito, você tem que saber, esse candidato a prefeito, ele vislumbra o que para Sete Lagoas em termos de desenvolvimento? Vamos lá: saúde, braço forte; moradia, braço forte; buscar emprego e o comércio. Porque o desenvolvimento de uma cidade, ela começa no varejista, no varejo da cidade, tá? É na loja de material de construção, é na mão de obra, tá certo? E nisso aí, o que nós temos que pensar? Desburocratizar o setor de obras, facilitar uma licença de obra, de reforma, agilizar aquilo ali, chamar os engenheiros, os corretores de imóveis, ver o que precisa mudar na nossa planta, tá certo? De desenvolvimento urbano, o zoneamento, o que precisa de mudar, tá certo? Então nós temos que rever o IPTU, que o IPTU, na época de um ex-prefeito, que me faculta o direito de não falar o nome dele, tá certo? Elevou muito a taxa do... taxa não, né? O imposto do IPTU, né? Porque taxa é água, luz, não é imposto. E trazer empregos, grandes empresas para Sete Lagoas, desburocratizar o ISS, né? Nós temos empresas aqui que tem emplacamento de seus ônibus, seus caminhões em outra cidade, porque a tarifa de Sete Lagoas está exorbitante. Aí eu pergunto, por que tal lugar consegue fazer uma tarifa menor que a nossa? Então vamos trazer a prata para dentro da nossa casa. Se a empresa está aqui, vamos fazer que ele deixe o IPVA, que é a parte municipal, aqui em Sete Lagoas. Perdemos, por exemplo, a Heineken, né, que é uma grande cervejaria. Então, assim, temos que correr atrás de outras coisas. Tem várias empresas. Nós precisamos chegar, bater na porta do governador, tá certo? Temos que eleger um deputado federal para fazer essa mediação. Temos que bater na porta dos senadores e pedir: olha, estou precisando de você. Tem que bater na porta do presidente da República, do Lula. Aí você vai falar: só Caimô, você é da direita. Sou da direita, mas eu não sou burro, entendeu? Eu sei respeitar quem está no poder
Eu sei acrescentar para quem está no poder. Eu sei mostrar que a Sete Lagoas precisa dessas parcerias. Eu não posso ser um xiita por vaidade pessoal. Eu acabei de falar, o vaidoso não tem vida, tá certo? Ele fica te martirizando tanto que ele não vive. Você tem que se vestir da humildade e buscar esse recurso. Quando fala assim, Sete Lagoas é mais direita que esquerda. Beleza, concordo, eu sou direita, tá certo? Mas eu acho que neste momento da eleição municipal de Sete Lagoas, tem que buscar unificação. Nós temos que crescer, unirmos e não divergirmos, porque isso aí só vem a facetar a cidade, criar uma oposição boba e uma coisa que deixa Sete Lagoas atrasada. Sete Lagoas tem que caminhar muito, andar a passos largos, desenvolvimento. Sete Lagoas é uma das poucas cidades de grande porte em Minas Gerais que não teve até hoje um médico prefeito. Todas as cidades em destaque em Minas Gerais já teve um prefeito médico. Por quê? Porque, querendo ou não, o médico é a sensibilidade da população, do rico ao pobre, tá certo? Então, isso é vestir a sua característica de gestão, isso é mostrar capacidade. Cada um tem que mostrar a sua, entendeu? Eu não vou ensinar o pré-candidato, o outro ABC a falar isso, não. Só que ele tem que ter propriedade do que vai falar e o meio de como ele vai realizar, tá certo? Porque só falar, eu acho que a população já cansou. Sim. Ô Caio, a gente já citou aqui em outros programas que nas campanhas várias promessas foram feitas. Boas aconteceram e algumas não aconteceram, né? Eu não estou te falando você fazer promessa não, mas eu queria que você falasse para o nosso telespectador qual as Sete Lagoas que você vislumbra no futuro com essa nova administração que vai iniciar no dia 1º. Não, peraí. Aí eu não posso falar que essa administração vai começar 1º de janeiro, né? Se você tiver dentro da administração, sim, que seja sim. Como você apoiou o Duílio, né? Sim, sim. Ele foi vencedor, sim. Né? Você talvez possa ser o prefeito, talvez você possa ser um apoiador de outro candidato, como você disse, porque você deixou bem claro que você é uma pessoa de consenso. Sim, né? claro. Então, a partir de 1º de janeiro, a gente terá uma nova administração, porque essa administração ela foi marcada, né, por uma recuperação de Sete Lagoas, que foi dito aqui nesse programa. Né? Então, eu acho que a partir de 1º de janeiro é uma nova etapa. Né? Então, a gente pode vislumbrar uma nova cidade. Claro, isso é igual um Talvez eu não tenha explicado direitinho. Entendi. Na oportunidade de exercer tal função, né, isso aí não tem dúvida que eu vejo as Sete Lagoas com um futuro de turismo, vamos dizer assim, céu de almirante, ou seja, limpo. Nós precisamos desenvolver Sete Lagoas enormemente. Eu moro em frente à Lagoa Boa Vista, eu olho aquele restaurante, aquela ilha lá, eu vejo um monte de coisa que poderia ser colocado, vejo a ilha lá no centro da cidade, algumas coisas que podem ser potencializadas, vejo a nossa Serra de Santa Helena, tá certo? A coisa maravilhosa e que nós temos que fazer uma parceria com a Igreja Católica, que é proprietário de uma parte do terreno muito estratégico e que devemos desenvolver, tá certo? Temos que ter as parcerias público-privadas. Imaginou um restaurante no topo daquela serra com essa visão maravilhosa da nossa querida Sete Lagoas, entendeu? Então assim, temos que fazer. Que se falou muito até hoje e nunca foi feito, né? Eu vou falar aqui um anteprojeto meu, são os portais da entrada e saída da cidade, tanto para o turismo como para a segurança, né? Ou seja, o cara antes de entrar na cidade é pensar duas vezes, vou entrar aqui, vou aprontar aqui já está me filmando eu entrando, entendeu? Ou seja, isso aqui tem organização, então essa é uma coisa que está na hora de fazer também, né? Nós temos assim o esporte aqui para desenvolver muito, nós temos nossas lagoas aí, nós temos que entrar em parceria com o Ministério Público, liberar concurso de jet ski, tá certo? Liberar esporte aquático, tem muita coisa para ser feita também, estimular o jovem a cansar o corpo através do esporte para a mente ficar ocupada depois e ele procurar descansar, né? Acho que isso é importantíssimo. Melhorar todos os aspectos da educação, assistência social, tá certo? O emprego, não tem dúvida nenhuma. Melhorar também o servidor público. Eu valorizo muito o servidor público.
Eu vejo o governador Zema, né, falando que o servidor público está na zona de conforto, né? Entrevista dele, eu acho que ele não foi muito feliz na colocação dele. Eu sou antagônico ao pensamento dele. Eu acho que a prata da casa é o servidor público, é o maior patrimônio público de Sete Lagoas, é o servidor público. As pessoas que não são servidores públicas têm que entender que tem muita gente comprometida em zelar por vocês. Tem gente muito responsável no servidor público e esses servidores públicos precisam de ter um estímulo maior. Eu sou a favor, por exemplo, hoje está lá o técnico e o enfermeiro com o piso nacional, que é uma coisa transitória. Eu sou a favor se por um acaso o âmbito nacional vier a não suprir isso, que o município tenha que arcar, porque realmente foi uma valorização mais do que justa e reconhecida da classe. Tá? Então não tem dúvida disso aí. A parceria, né, com Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Guarda Civil Municipal, isso tem que existir cada vez mais, comutar ideias, comutar parcerias, comutar estratégias de combate à violência, melhorar alguns zoneamentos mais escuros, onde tem maior incidência de crime, melhorar este perfil aí. Não tem dúvida. Sete Lagoas, eu poderia ficar falando aqui de ideias às horas e horas e horas, porque cada, vamos dizer assim, secretaria, né, tem um discurso enorme de coisas plausíveis e reais a serem feitas. A diferença do Caio Dutra é essa: ele não promete, ele faz. Ô Caio, como eu te falei de uma cidade do futuro, a gente vê muito a tecnologia, né, entrando, a inteligência artificial, né? Você vislumbra alguma coisa nesse sentido para Sete Lagoas? Porque, né, você que é da área médica sabe que a tecnologia está presente, né? Eu até comentei em algumas das entrevistas a importância da cidade estar interligada. Como é que você vê a tecnologia no futuro de Sete Lagoas? 3 coisas: a escola técnica fazendo curso tecnólogos de informação, capacitando o ensino médio, tá? Informando técnicos, que é uma grande carência. Muitas vezes para a cidade fala assim: eu quero graduação superior, eu quero um curso superior. Talvez, gente, um curso técnico vai te dar muito mais abrangência, tá certo? E necessidade de hoje de mercado, do Iveco, do Bombril, do Elma Chips, do Itambé, tá certo? Do Ambev, do que uma graduação superior. E talvez remuneração melhor do que a superior, por causa da necessidade de mercado. Então a escola técnica tem que ser potencializada nisso. Tá? A educação básica municipal, nós temos que já começar a colocar os nossos filhos pequenininho, acostumando com aquilo, mas acostumando de uma maneira produtiva. Não é ficar assistindo filmezinho nem joguinho, é saber usar aquele computadorzinho para produzir e produzir ideias, e essas ideias são valorizadas, não aqui no Brasil. Tudo que se produz em termos de ideia, que os Estados Unidos vem e compra, dá o cara uma bolsa, leva para os Estados Unidos, dá um green card, tudo mais tal, e leva para lá. Aí que a pessoa tenta inventar uma coisa, baixa na burocracia do sistema nacional e não sai para frente, né? E a terceira coisa da inteligência artificial é a área de saúde, né? Não tem dúvida nenhuma. Nós podemos facilitar a teleconsulta, nós podemos facilitar a telemedicina, nós temos a obrigação de interagir vamos dizer assim, o prontuário eletrônico desde o ESF, UPA, PA Belo Vale, Hospital Municipal e, se Deus quiser, o regional, em parceria com o nosso prestador de serviço, que é o Hospital Nossa Senhora das Graças. Então, assim, não existe um elo de desenvolvimento hoje que não caminhe com o painel chamado informatização. Existe esse software de gestão que você pode compartilhar os dados já usados na medicina? Temos sim, tem isso sim. Inclusive tem alguns já tablets para usar SS, com o agente de saúde, né? Já coletar alguns dados, mas ainda falta comutar isso dentro do sistema, tá certo? É uma coisa seguro, né? Não, com certeza, né? São dados, isso, né? E tem que ter armazenamento na nuvem, tem que ter armazenamento em servidor, provedor do estrangeiro. No mínimo você tem que ter 3 armazenamentos seguros, tá certo? Mas isso aí não tem dúvida nenhuma que é uma coisa que Sete Lagoas vai caminhar para isso e vai ser feito. Eu me lembro que chegou-se a discutir até as câmeras, né, que identificavam pessoas nas ruas, né? Uma época falava que ia trazer isso para Sete Lagoas, acabou que não trouxe, né?
Mas é a tecnologia chegando, né, cara? Então, isso a gente foi não pode fugir, né, desse desenvolvimento. Isso está sendo usado esporadicamente na orla de Copacabana, né, naqueles grandes eventos. Sim. Vai ter o show da Madonna, no Réveillon, no Carnaval também teve isso. Aí tem esse reconhecimento facial aí. Só que nós ainda não temos um banco de dados tão acurado como, por exemplo, o país primeiro mundo, os Estados Unidos, né? A impressão digital nossa, ela está começando a ficar eletronicamente reconhecida, né, através hoje da nova carteira de identidade nacional, que vai ser o CPF. Antigamente a pessoa poderia ter uma carteira de identidade em cada estado do país, da federação. Hoje não, ela vai ser unificada, mas tem uma dilação de prazo aí até 2033 para ser feito isso. Até porque o Brasil é um país continental, tem a distância de locomoção da população, tá certo? Tem a dificuldade de informação, a cultura, tá certo? Tem muita gente com medo de ir lá fazer. Então, assim, tem essa diversidade toda e que é um processo de educação contínua que o governo federal tem que fazer para estimular a finitude o mais rápido possível desse cadastro. Que bom. Olha, gente, eu acho que deu para entender bem que é mais um pré-candidato bem animado, né? Pelo menos, né, se apresentou aqui como uma opção a mais e, logicamente, aí, né, dentro do grupo, né? A gente não pode desconsiderar aqui que a gente vai ter, como é que eu posso dizer aqui, 10, 11, 12 candidatos, né? Porque uma coisa que a gente tem que observar é que alguns que vão se apresentar que faz parte de um grupo, né? Então, dentro de um próprio grupo, existe os pré-candidatos que vão aí para uma convenção e eles vão, né, entre eles ali escolher qual que é o candidato. Alguns partidos, né, como o Partido do Trabalhador, por exemplo, já escolheu aí basicamente o seu candidato a prefeito e a vice, né, cara? Então, acho que aos poucos a gente vai conhecer também esses pré-candidatos do grupo, da situação, né? Que o Caio trouxe aqui pra gente uma novidade, que é essa dúvida, né? Essa dúvida com relação ao Duílio, se ele realmente será um candidato ou não, né? Ele me afirmou no sábado agora que né? Mas tudo pode acontecer. Então, Caio, eu quero te agradecer. Se tiver alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa desse imbróglio aí, né? Dessa candidatura do grupo, fique à vontade. Presta atenção. A dúvida que eu falei em relação à candidatura do Duílio é o receio dele ser questionado juridicamente pela oposição. Uma oposição que muitas vezes não quer o melhor para Sete Lagoas. E ele não quer colocar em subjúdice o futuro e o desenvolvimento da cidade. Mas para isso depende então ele está fazendo consultas, de uma consulta. Ele está fazendo consultas, tá certo? O órgão TSE não é um órgão consultivo, é um órgão deliberativo, tá certo? Então essa consulta é somente através de bons escritórios de advocacia. Mas o que a gente pode definir então nesse exato momento é que hoje nós não temos uma definição. Não, hoje não tem definição, hoje não tem definição de nada. Amanhã é um outro dia para todo mundo, né? Até os pré-candidatos aí que hoje lançam pré-candidato, amanhã pode não ser. Pode não ser, pode, né? Estar juntos. Pode estar juntos, né? Igual eu falei aqui, né? Eu sou mais do consenso da soma e da multiplicação do que pela subtração e divisão, né? Sete Lagoas não merece isso, Sete Lagoas tem que andar para frente, né? A hora nata, né? Nascida para o alto. Então é isso que nós temos que valer o brasão da nossa cidade, é desenvolver a cidade e ter responsabilidade. Isso que é importante. Isso quer dizer que muita conversa vai acontecer ainda, muitas negociações, claro. E aí a gente não tem nada definido, né? Por enquanto, conhecer as pessoas, caso ela venha a ser realmente o candidato, você já tem uma noção de quem são essas pessoas. Muito obrigado, cara. Obrigado a você, Santiago, por esse bate-papo maravilhoso aí, pela educação, que é a primazia do seu programa aqui. É muito bom estar conversando com pessoa inteligente, sabe entrevistar muito bem, né? E a gente agradece ter essa oportunidade de poder explanar para a população o que a gente pensa da cidade, e sempre com franqueza, com honestidade, com caráter e responsabilidade com o trato da coisa pública. Tá aí. Mais um Santiago Entrevista, né, com o objetivo de esclarecer, né, os detalhes aí, o andamento, né, da nossa eleição 2024, que realmente vai ser uma eleição especial. Por isso, a gente recebendo aqui, na próxima semana tem mais um convidado especial, alguns
estão pedindo a gente um tempo, né? É bom que se fala isso, porque por que você não entrevistou fulano? Alguns pediram um tempo, né? E a gente está dando esse tempo, e no momento que a pessoa realmente se sentir à vontade, ela virá aqui antes das eleições para que a gente possa bater um papo e você também possa fazer a sua avaliação. E eu deixo bem claro para você que são vários, viu? São vários aí que ainda a gente vai entrevistar aqui, porque são várias pessoas, né, que se posicionam como preparados, né? Estão preparados aí para assumir a Prefeitura de Sete Lagoas. Então, muito obrigado a você, obrigado, Caio, obrigado a você que esteve conosco em mais um Santiago Entrevista.